Hoje a lição de número 7 tem por título: a responsabilidade é individual. E essa lição, ela esclarece muito certas falsas doutrinas, né, que a gente vê por aí, falando sobre maldição hereditária. Então, a lição de hoje ela é muito esclarecedora em relação a isso, e nós vamos poder compreender e poder também se prevenir contra certas pregações, certos profetas que nós vemos aí pela internet, pelas redes sociais, falando certas coisas. Eu, particularmente, costumo assistir algumas pessoas pregando, ou algumas coisas que acontecem nas igrejas, e é comum a gente ver a pessoa falando: você está passando por isso por causa do seu pai, da sua mãe, que lá atrás fez isso. E a gente vai ver hoje que a Bíblia, ela nos mostra totalmente o contrário. Bom, para a gente começar, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ou melhor, a partir do versículo 20 até o versículo 28. Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 20 até o 28. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Amém? Eu gostaria de ler também com os irmãos Deuteronômio, ou melhor dizendo, Êxodo. Já vou deixar aqui já aberto, que a gente vai contextualizando e já entendendo aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Deixa aberto aí em Êxodo e nós vamos contextualizar. A gente leu que Deus, ele fala para o povo, o profeta, está falando para o povo que o pai não levará a maldição do filho, o filho não levará a maldição do pai. Tá? E lá para o final da passagem a gente vê Deus, ele falando: olha, se o ímpio se converter, ele vai viver. Também, porém, se o justo se desviar do seu caminho, toda a justiça que ele fez não será lembrada, mas ele vai morrer no pecado dele. E a gente vai entrar minuciosamente aí nessa parte, para a gente poder entender o que o profeta está dizendo.
Porém, havia um ditado que corria em Israel, né? O povo, por causa de uma má interpretação ou uma leitura incompleta do texto, o que é muito comum ainda nos dias de hoje, tá? A pessoa, ela lê um texto, não lê completamente, não para interpretar aquele texto e começa a tomar, então, conclusões precipitadas. Entendeu? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Por que aconteceu isso? Vamos lá para Êxodo capítulo 20, versículo 5. Nos mandamentos, quando Deus ele dá os mandamentos para Moisés, o mandamento diz assim: não te encurvarás a elas, falando das imagens, né? Nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Por causa desse mandamento, quando Deus fala que não é para se encurvar as imagens, e ele fala assim, olha, porque eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, essa parte foi mal interpretada por Israel e o povo de Deus começou com um dito popular no meio do povo. Que dito popular é esse? Vamos voltar lá para o nosso texto base, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. Ezequiel capítulo 18, desculpa. O versículo 2. Que diz assim: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou se embotaram? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Essa é a frase, o dito que ficou no meio do povo de Israel, com base no mandamento, com base da má interpretação do mandamento. O que ele quer dizer aqui? Olha, os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, perderam o corte, ficaram sem sensibilidade, não sentem mais o gosto. Ou seja, nossos pais cometeram os erros e nós que estamos pagando as consequências, sofrendo as consequências, é a mesma coisa. Por muito e muitos anos, por muito e muito tempo, o povo de Israel, ele se apegou a esse ditado. E eles se justificavam, dizendo que o que eles estavam padecendo, o que eles estavam sofrendo, era por conta dos seus pais que tinham errado. E agora eles pagavam o preço. Pois bem, essa, como a gente disse, era uma interpretação equivocada do mandamento que Deus deu a Moisés lá atrás para o povo. Em Deuteronômio, quando o povo está para entrar na terra prometida, que Moisés ele revisa os mandamentos, Moisés ele cita novamente. Só que o povo aderiu isso de uma forma muito errada. Como eu disse, até hoje, quantos irmãos começam a ter interpretações equivocadas de certos textos da Bíblia e começam a se comportar de uma maneira equivocada porque simplesmente não leu da forma que deveria ler, ou não parou para estudar da forma que deveria estudar. Por que está falando isso, meu irmão? Por quê? Porque Deus ele não deixa nada incompleto, tá? Deus ele fala tudo claramente. Nós que por conta de uma cabeça cheia de pensamentos aleatórios,
a gente se distrai com uma parte que nos interessa e acaba esquecendo a outra. Por quê? Porque lá no mandamento, bota de novo lá Êxodo 20, versículo 5, Deus ele deixa claro que a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem, faz toda a diferença no mandamento que Deus estava dando para o povo. Por quê? Porque os filhos não pagariam pelo pecado dos pais, desde que os filhos não seguissem os caminhos dos pais. Então Deus ele deixa claro que, olha, daqueles que me aborrecem, vai passar de pai para filho. Se o filho continuar seguindo os caminhos do pai, os caminhos errados, os caminhos tortuosos, é óbvio que ele vai continuar cometendo pecado e Deus vai se aborrecer. Era o que Deus estava falando para o povo. Porém, como eu disse, o povo ele se apegou na parte até aqui, né? Botou um ponto final aqui. E agora eles procuravam se justificar, dizendo: a gente não fez nada de errado. O que a gente está sofrendo, o que a gente está passando, é por conta dos nossos pais. Só que era um povo rebelde. Era um povo rebelde. Deus mandou vários profetas para alertar o povo. Deus mandou vários profetas para instruir o povo. E o povo simplesmente não mudava de direção. O povo simplesmente não se arrependia. A gente viu na última lição que Deus tem uma medida. E Deus botou um ponto final. Muda, senão vai morrer. Entende? E aí, agora o povo procurava se justificar. E isso estava tão no povo, que o profeta Jeremias, a gente aprendeu que Jeremias, Ezequiel e Daniel são contemporâneos, viveram numa mesma época, né? Em lugares diferentes, mas numa mesma época. E o profeta Jeremias, ele também usa esse mesmo ditado para falar com o povo. No capítulo 31 de Jeremias, versículo 29 e 30, ele diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Essa passagem que Jeremias está usando, ele está falando de algo escatológico, ou seja, algo do futuro, algo que vai acontecer, de uma união, de uma santificação, né? Então ele usa o mesmo exemplo para falar de uma profecia que vai acontecer com um povo. Ou seja, a gente pode entender o seguinte: com o profeta Jeremias, Deus está falando assim, em outras palavras, nas minhas palavras, Deus está falando assim com o profeta Jeremias. Olha só, lá na frente, lá no futuro, por mais que vocês queiram se justificar com os erros dos pais, cada um vai ter que dar conta de si. É como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 12. E todos darão conta de si mesmo naquele grande dia. É o que o profeta Jeremias está falando para o povo. Só que o profeta Jeremias, ele está, dentro dessa passagem, do capítulo 30 ao 33, o profeta Jeremias está falando de algo escatológico, de algo que estava para acontecer, a previsão de Deus para o povo. E ele usa o mesmo termo, o mesmo ditado. O que isso nos mostra? Que com Jeremias e com Ezequiel, Deus está tratando a mesma coisa, a mesma justificativa. Com o profeta Jeremias, em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, se vocês não mudarem agora, vai chegar uma hora que vocês vão ter que correr.
Aí vem o profeta Ezequiel e fala assim, vocês têm que parar com isso agora. Entende a diferença? Se a gente pegar os dois, a gente é a mesma coisa que a gente possa dizer assim, olha, gente, para com isso agora. E aí vem o profeta Jeremias e fala assim, olha, se vocês não pararem de se justificar dessa maneira agora, vai chegar um grande dia que vocês vão ter que dar conta de si mesmos. Então, parem de se justificar dessa forma e assumam a sua própria responsabilidade. É o que os dois profetas estão falando, em lugares diferentes. Entende? Porém, o dito popular era tão famoso em Israel que ambos os profetas usam o mesmo para repreender o povo da sua justificativa inadequada. Entende? Então, Deus ele deixa claro, tá, que é aqueles que me aborrecem. E cada um que cometeu o seu erro vai ter que dar conta de si mesmo. Tá? Deus ele já tinha deixado isso tão claro para o povo, tá? Tão claro para o povo, que, por exemplo, se a gente for ler na passagem lá de 2 Reis, quando Amazias, se não me falha a memória, Amazias, ele assume o reino, no capítulo 14, 2 Reis, versículo 5, versículo 6. Diz assim: sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Ou seja, em Deuteronômio, Moisés já tinha determinado que cada um vai responder por si. Entende? Os reis, quando o Amazias ele assume, ele honra, ele respeita isso. Ele não ficou equivocado, podemos assim dizer, como os demais do povo de Deus que se justificavam dessa forma. Ele falou, não, os filhos não vão morrer, eles não vão pagar pelo erro dos pais deles que mataram o rei. Como está escrito na lei de Moisés, nós vamos respeitar. Então, o que acontece? Deus, ele chama a atenção do povo dessa forma, tá? Qual o problema em nosso tempo de hoje? Até hoje, nós temos doutrinas sendo ensinadas com um título diferente, como batalha espiritual. Ah, você vive uma batalha espiritual. Mas como assim, que batalha espiritual é essa? Ah, porque lá no passado, alguém da sua família fez isso, fez aquilo, e veio passando de geração em geração, e agora você também vive essa batalha espiritual. Amados, fiquem ligados, porque a Bíblia é clara em dizer que a responsabilidade é individual. Pode falar. Na verdade, essa questão de passar de geração era um problema cultural dos povos ao redor de Israel. Exatamente. Então era mais um traço que Deus falava, nós somos diferentes dos outros povos, né? E os outros povos tinham essa postura de falar assim, não, olha, é o seguinte, você errou, seu filho vai pagar também. Exatamente. Então era meio que assim, o povo estava se comportando de uma forma que era igual à cultura dos povos que o cercavam, não a cultura deles. Desde quando eles quiseram um rei. Desde quando eles quiseram um rei, quiseram ser igual aos outros povos, né? Quer falar? É o que a gente escuta, que eu escutei muito na igreja que eu fui lá de Recife, sobre batalha espiritual, que é maldição hereditária. Pois é. Que era assim, que meu tataravô fez alguma coisa, aí ele deu legalidade pro espírito lá, sei lá. Aí ele
veio na minha linhagem, né? Aí veio, aí chegou em mim, aí eu tenho Jesus. Aí, tipo, ele tem que sair da minha linhagem. Mas aí eu tenho que batalhar contra isso. Porque agora, a partir de mim, com Jesus vai ser diferente. Foi o que eu sempre escutei. Não. A Bíblia deixa claro, como a gente está vendo, entende? O que acontece, né, esse tipo de ensinamento, a gente vê muito. Eu vejo, tem um cidadão que eu vejo na internet, de vez em quando, na rede social, para ser mais específico, de que ele entrega muita revelação, muita profecia, muita coisa assim, e é comum ele usar isso, chegar para a pessoa que ele está entregando a profecia ou a revelação e falar disso, falar, olha, teus pais erraram lá no passado, não sei o quê, e veio, então, mas hoje Deus está quebrando essa corrente. Hoje Deus está derrubando essa barreira que veio da sua família. Não. Sabe o que acontece? Sabe quando que a gente fica na maldição hereditária? Se a gente continuar seguindo os mesmos caminhos. Entende? Eu falo que assim, eu já fui em acampamento de como se Moriá para fazer a limpeza tipo, de maldição hereditária, coisa assim. E aí eu lembro que eu tinha 14, 15 anos e você começa, aí eu falo assim, pede para Deus te revelar. Então, por exemplo, do meu lado da minha mãe da família, tipo, do lado do meu avô tinha negros, então tipo, sabia que 3 gerações antes tinha até escravos, do lado da minha avó era mais indígena. Então ele falou assim, você tem que renunciar o espírito que vem de religiões de matriz africana, religião dos indígenas, e aí falou que do lado do meu pai tinha espanhóis e tudo mais. Não, com certeza tem algum tipo de estuprador na sua linhagem. Então assim, aí você ficava lá 2 dias, lembrando, tentando tipo, imaginar quais foram os pecados que as gerações passadas fizeram. Eu falo, e aquela coisa, eu criava assembleia e o pessoal, tipo, isso é uma coisa que não é normal fazer isso. Então, assim, essa primeira parte, pra mim, é porque eu tava lá falando isso, eu falo. E eu lembro que falava assim, a Bíblia fala que você peca a maldição, pousa em quem peca, tudo mais, então, na minha cabeça não fazia sentido. A segunda parte ele fala, agora você tem que falar dos seus pecados, aí é outra questão. Lembrar o que você fez de errado, né? Aí, essa parte faz sentido, agora. Exatamente. O meu tataravô, tipo, foi escravo e não sei o que, não quer dizer que tipo, tem um elo com uma religião que adora um outro Deus, então eu tenho que renunciar, entendeu? Pois é, e eu entendo que você possa viver sofrendo as consequências de um pecado, como a gente está dizendo, desde que eu viva cometendo os mesmos pecados. Okay? Se eu vivo cometendo os mesmos pecados que meus pais cometeram, ou talvez nem os mesmos pecados que meus pais cometeram, mas se eu vivo uma vida sem Jesus, ponto. Se eu vivo uma vida sem Jesus, é natural eu sofrer as consequências do pecado. Dos pais. Não dos pais, mas do que você vive. Entende o que eu estou falando? Você tem a sua vida individual. Você toma as suas próprias decisões. Então, se você não tem Jesus, é natural que você vai sofrer as consequências. Pode falar. Vou dar um exemplo, nesse caso, um pouco particular. Meu pai e minha mãe já viviam segundo a palavra do Evangelho, não eram evangélicos. Eles eram católicos, mas não praticantes. E minha mãe tinha um hábito amaldiçoado, cara, de ir em como é que dizem? Em benzedeira, esse pessoal que fala, vou te dar um passe. Vou falar, Centro espírita. Não exatamente o centro espírita, porque aí seria a religião proveniente lá do Kardec. Há pessoas que diziam que falavam com Deus e podiam revelar o futuro para a pessoa, né? Adivinha. E aí a mãe tinha essa prática Diferente, né? Aí o que acontecia, cara? Na nossa casa, eu até comentei uma vez a respeito dessas coisas, na nossa casa era o capeta fazer o que queria, cara. Acontecer coisas lá terríveis. E por conta das más escolhas dos nossos pais, eu e meu irmão pagávamos
é como tu falou, nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos esse conhecimento, nós não tínhamos uma vida devotada a Deus de forma nenhuma. Meu pai e minha mãe falavam a respeito de Deus, mas não como quem praticava, apenas como quem podia falar que Deus ajudava, que Deus tem misericórdia, beleza, acabava nisso. Pelas más escolhas deles, nós pagávamos, mas nós pagávamos porque nós próprios também não tínhamos prática nenhuma. Embora nós não necessariamente pecássemos, nós não tínhamos nossa vida de cada vez. Esse é o ponto. E aí Esse tem que cuidar para não misturar. Esse é o ponto. Muito bem o gancho que você levantou. Olha só. Eu vivo sem Jesus. Tá? E eu fui criado num lar, como você, né, pegando o seu exemplo. Eu fui criado num lar onde Deus está longe. Por que as pessoas confundem viver a maldição hereditária? Porque é natural, já que você nunca ouviu falar de Jesus, que tem que temer a Deus, que nada. Então você meio que segue aquele costume. Igual o pai, né? Entende? Então você vive uma vida aleatória. Mas não necessariamente você está recebendo o fardo dos pais e está pagando pelo... eu sou assim por causa dos meus pais. De uma certa forma é porque eles te criaram dessa maneira. Mas a partir do momento que você se arrepende, não tem essa de continuar uma batalha espiritual. Pode falar, Júlia. Eu tenho uma pergunta. Eu cheguei agora, desculpa, está atrasada, mas eu não entendo então, porque de certa forma eu acho sim que existe uma maldição. Mas o bom, que eu ontem na distância, o bom disso tudo que eu entendi é que à medida você tem a possibilidade de sair à medida que você reconhece. Assim que eu entendi. Tipo assim, tem várias maldições, não sei, vai ter sempre um leproso, ou alguém doente, ou tem várias coisas. Mas à medida que você recebe a Jesus e você se converte, você se liberta de toda essa... Então, assim eu entendi. Sim, então, só que é o seguinte, aí é o ponto que a gente está falando. Não exatamente que você está recebendo diretamente a maldição dos seus ancestrais, dos seus pais. Como quem é culpado. Como eles são culpados. Meus pais são... Porque aqui o contexto da lição, o povo justificava o sofrimento deles atual porque eles estavam pagando pelo erro dos pais deles. Não eram eles, né? Não eram eles. Eu não errei. A gente está sofrendo, a gente foi para o cativeiro, a gente foi saqueado por causa dos erros dos meus pais. Entendeu? Eles estavam justificando a causa atual deles por causa dos erros dos pais deles, mas eles não olhavam para o próprio umbigo para ver que eles estavam errados. É tipo Entendeu? assim, o que está acontecendo comigo, eu sou Exatamente. perfeita, é porque eu só estou sofrendo a consequência disso. Exatamente. Aí eu vou chegar no teu ponto. O que acontece? O que a irmã está dizendo? Aí era o que a gente estava pegando o exemplo do nosso irmão Franz. Entende? Se você veio até aqui sem Deus, vivendo numa família sem Deus, tá? Onde essa família ela praticava de tudo, onde Deus era a última coisa que se passava pela mente da família. É natural o filho viver a mesma vida. Entende? Só que as consequências que caem sobre ele é responsável por elas. E não de que ele está carregando um fardo de uma maldição de uma família. Entende? A partir do momento que a gente se converte, tudo isso é perdoado. Mas tudo isso o quê? O que você cometeu até aqui. O que seus pais cometeram é com eles. Eles vão ter que dar conta diante de Deus. Entende? Pode falar. Eu conheço um caso bem próximo da família, que o que aconteceu foi o seguinte: o pai fez um trabalho, assim, recentemente, já está há um tempo, 6 anos, talvez 7 anos, a filha caiu endemoniada e aí no processo de expulsão do demônio e tudo mais, foi revelado que o demônio falou que o pai dela tinha feito um trabalho de candomblé, umbanda, sei lá, prometendo a vida da filha pela sua, Por algum favor. por Oferenda, favor, né? ofereceu a vida da filha.
E aí expulsou o demônio da garota e tal, enfim. Mas foi revelado essa oferenda, esse pacto, né, esse acordo. E aí a mãe da menina falou, bom, e agora o que vai ser da minha filha? O que vai ser da sua filha? Sua filha ela sabe o que aconteceu e ela tem duas opções. Ou ela fica do jeito que ela quer, ou ela se converte. E se ela se converter, Deus é poderoso para libertar e quebrar todas as cadeias e qualquer maldição, qualquer oferenda, qualquer coisa que tenha tido. Agora, foi criada uma dívida. Essa dívida ela vai ser cobrada se você ficar do lado errado, vamos dizer assim. Resumo da história, a garota se converteu, ela até foi para a igreja durante um tempo, mas ou nunca se converteu, ou se desviou depois, e hoje tem uma vida totalmente condizente com a oferenda que o pai fez, com a conta que o pai fez. O ponto é, às vezes você pode até sofrer a consequência do pecado dos seus pais, como no caso desse. O pecado seria você fazer um pacto com o demônio, oferecendo a vida do seu filho. Você até pode sofrer isso, mas é o que a gente está falando, é o que a lição fala. A partir do momento que você toma uma posição, não existe você tomar uma posição e continuar sofrendo. Uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual constante. Que você tem sempre... Não existe isso. Se tomou uma posição, acabou. É um caso, por exemplo, que eu conheço também, já ouvi falar, porque a família tem divórcio, né? Tipo, todos os filhos da família se divorciam há 1 milhão de gerações. Tá, mas não é porque o meu pai se divorciou, o meu avô se divorciou, o meu tataravô se divorciou, que eu tenho que me divorciar. O meu casamento, quem vai definir sou eu. Se eu viver um casamento na Bíblia, colocando Deus em primeiro lugar, com amor, com respeito e tudo mais, eu não vou me divorciar. O que os judeus faziam era, não, se todo mundo se divorciou, então eu posso pular fora, porque Pois é. vou divorciar a minha amiga. E pegando o exemplo da menina lá que o pai ofereceu, entra naquele nosso contexto de que não existe ficar vazio. Pois é. Entende? Não existe eu ser neutro. Se você está com Deus, está com Deus. Se não está com Deus, está com o diabo. A ausência de Deus é trevas. E o diabo habita nas trevas. Então, é por isso que eu volto a dizer, é natural as coisas continuarem acontecendo com a pessoa, já que ela já está naquele meio. Entende? Então não tem, tipo, a menina podia viver a vida dela sozinha então e não sofrer as consequências. Não tem que viver a vida sozinha. Ou é luz ou é treva. Entende? Ou é Deus ou é diabo. Ou é céu ou é inferno. Não tem neutralidade. Não tem, eu sou tranquilo. Não é tranquilo, entendeu? Se tu não está com Deus, está contra Ele. Entende? Então, esse é o ponto que eu quero, que eu pego para mim, entendeu? A menina sofreu as consequências do que o pai ofereceu. Sim, mas porque ela já estava no meio. É assim que eu enxergo, entende? É assim que eu entendo a lição. De que, de qualquer forma, estando na luz ou nas trevas, a responsabilidade vai ser sempre individual. Entendeu? Quer falar, Luciano? Não, quero só falar assim, a questão do divórcio, usando o exemplo do Franz também. Se o Franz não tivesse passado por um processo de conversão, hoje ele ia estar na benzedeira também. Pois é. E ela benzedeira também. Você vai continuar as mesmas práticas que vem das gerações anteriores se você não passa Seria pela comum Eu pra ia fazer a você. mesma coisa, mas eu estava no caminho bem... Não, você. Mas é verdade. É que o negócio do divórcio que acontece, porque você vê isso acontecendo na sua família, você não tem um referencial de um casamento saudável, você já vai vir preparado para ter uma relação que não é Porque saudável. já é comum. Então, eu acho que Você assim, sai da normalidade. você vai aprender uma coisa diferente. Eu falo assim, por exemplo, no meu caso, eu falo que meus pais são divorciados. Entendeu? Teve caso de adultério na família do meu pai, dos meus avós e tudo mais. Quando a gente foi casar, eu orei e falei assim, Deus, eu não acho que existe. Não estou carregando o peso do adultério dos meus avós. Mas eu falei assim, Deus, se existe algum comportamento, alguma coisa que aconteceu na minha família, cessa aqui. É que nem o Diego falou, no nosso caso, o nosso casamento não vai ser dessa forma. Na minha família, por exemplo, a minha avó perdeu a minha bisavó perdeu a primeira filha, minha avó perdeu a primeira filha e minha mãe perdeu a primeira filha. Então eu falei assim, Deus, pode ser só coincidência, mas se existe alguma coisa dessa forma, eu quero anular aqui agora também. Para quando a gente tiver filhos, isso não aconteça.
ah não, mas se eu não tivesse orado assim, quer dizer que eu teria perdido meu filho? Eu não acredito. Mas eu falei assim, Deus, por quê? Porque eu quero dizer que a minha oração foi daqui pra frente, a nossa vida de acordo com você. Eu não aceito, mesmo que minha declaração da família, às vezes, minha mãe acredita muito em maldição hereditária, ela acredita muito. Minha mãe, assim, foi criada, é criada na igreja e tudo mais, é missionária dentro da própria Assembleia, mas tem essa crença muito forte nisso. Então, se eu falei assim, mãe, no momento que Jesus já pagou o preço, eu não vou ficar pagando o preço, é o que o Diego falou, a moça que o pai fez isso, se ela aceitar e reconhecer Jesus, o preço está pago, a conta fechou, Jesus pagou o preço, você não tem que fazer mais nada. Vou continuar carregando o que Deus já falou assim, eu já levei na cruz, porque não, Deus, deixa eu carregar, porque eu sou bom demais, eu consigo levar isso. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entende quando eu falei que se eu não estou com Deus, eu sou inimigo, sou contra Ele? Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Não existe neutralidade. Aí o que a irmã Carol falou, né? É comum. É muito comum hoje a pessoa que vai casar falar, vou casar, se não der certo eu separo. Ele já casa com a cabeça de que se não der certo eu separo. Entende? Eu tenho um bocado de amigo no Brasil que eu fui no casamento e ela casou assim, antes de entrar no casamento, antes de entrar, e aí, tá bem, cara? Tá bem? Não, tá bem, se não der certo, separa, toca a vida. Como assim, velho? Tu vai todo esse trabalho para ficar pensando assim? Aí a pessoa vem dizer que, não, aí eu sou assim porque isso já é uma coisa de família. Não, isso é quando vergonha na cara. Entendeu? De assumir a responsabilidade e saber o que você quer. Entendeu? Então, esse é o ponto que eu enxergo. A gente, por viver dentro de um lar que vive de uma determinada forma, é natural que a gente continue vivendo aquele estilo de vida, levando aquele estilo de vida, entendeu? E aí, depois, eu só não posso querer justificar os meus atos, porque não, mas, poxa, a família toda é assim, não sei o quê, diante de Deus não tem isso. Isso é que a gente deve se prender, isso que a gente deve se apegar. Entende? Por mais que a pessoa vá continuar vivendo os mesmos atos dos seus pais, saiba que naquele grande dia, diante de Deus, você não vai poder falar, mas foi meus pais que viveram assim, mas eu aprendi assim, agora não sei. Não. Você é responsável por tudo que você faz. Quer falar? Eu achei interessante, são dois aspectos dessa explicação que nós estivemos falando. Eu ia colocar quase como essa história de maldição, como biologicamente nós podemos ver, né? São pessoas que sempre têm câncer na mesma família. Eu acho que você pegou esse gancho. E a outra é a cara de pau de não fazer as coisas, porque são dois aspectos, mas para os dois Jesus tem resposta. E eu acho que é um importante aí. Tipo assim, eu conheço gente que bebe, né? Porque é genético. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, a filha tem 17 anos, vamos comer. E ela já pega, fulana, bebe isso, prova esse, que não sei o que, ela já estou vendo que a menina está indo para um mau caminho. Não porque é genético, mas ela está sendo criada assim e a mãe dela acha que isso é cool. Então não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver. Ela está sendo criada dessa maneira e ela já está na idade e podia dizer, não vou beber mesmo que a mamãe acha cool, eu não vou fazer. Porém, a parte genética, né, de doença, eu não vejo como maldição. Isso é consequência de pecado. Mas pode ser também, quando fala, quando fala, sempre haverá leproso na sua casa. Tem umas passagens assim, tem umas assim, né? Por exemplo, para Davi, quando ele falou que a espada nunca se apartará da sua casa, isso foi por causa de rebeldia dele. Mas a espada não é biológica, eu estou falando de doença. Então, mas mesmo assim, a doença... Tem dia foi por desobediência, assim.
No caso de Geazi, da lepra, foi por desobediência. Não, mas às vezes tem um que manda uma praga, né? Às vezes acontecerá, sempre haverá na tua família. A gente vê isso muito. Então, mas a assim. partir do momento que, ainda que tenha essa maldição, se alguém na família se arrepender, se converter, que é Isso é bom. Jesus é a redução. E até a própria pessoa mesmo, que foi amaldiçoada. Se acertar, Entendeu? ela mesma vai se começar. Não vai ter nada. Falando de, como eu estava falando, da parte biológica, né? Da parte genética, um câncer, um tumor, uma coisa que, né? Minha família sofreu de infarto, então eu sou propício a... Isso é coisa natural da carne. A gente, por causa do pecado, a gente está sujeito a isso. Aproveita Todas para as favor. doenças são maldição. Não, mas eu vou calar minha boca, mas espera só um pouquinho. Mas você vê geneticamente hoje quando você faz o PCT, ou você vai até para. Por isso você. Por que você não usa F na clínica? Porque o cara já olha lá, hoje em dia, ele joga o teu gene, ele já sabe quais são as possibilidades, principalmente casais que já perderam vários filhos. Eles jogam e aí vê geneticamente, olha, essa é a probabilidade de ter esse número de alta. Isso existe. Não, existe, sim, mas isso não é uma maldição. Pode ser olhar assim ou não, né? Não é maldição. Tem gente que não tem perna, que não tem olho, que não tem braço, às vezes tem metade do cérebro, está servindo a Deus Isso pode ser eu entendo que isso pode ser uma maldição se você atrelar isso como consequência do pecado. Pecado original. É isso aí. Aí sim, é uma isso é maldição. Ai, vou. Está errado. Entendeu? Então, assim, exatamente. Se a gente for olhar de uma forma geral, o pecado trouxe essa maldição para a nossa vida. Mas por que certas famílias têm sempre os mesmos problemas e outras famílias têm outros? Por causa da genética. A genética. Porque geneticamente você passa. Olha só, se eu desenvolver geneticamente doença cardiovascular, a minha mãe tem, minha avó tem, o meu bisavô tinha. É genética. A minha genética favorece a doença cardiovascular. Ataque cardíaco e pressão alta. É genético, isso é ciência, comprovado. Mas isso não significa que a minha genética tem a maldição de todo mundo morrer. Cada um tem sua história, né? Cada um tem a sua história, mas genética, não tem uma maldição. Bom, entendeu? Então, o que acontece? Nós devemos tomar cuidado com essas doutrinas, com certas profecias, revelações que é nos dado falando de que, olha, você está numa batalha espiritual por causa do passado dos seus pais. Entende? Você hoje luta por isso por causa do passado dos seus pais. Não. Como a gente leu em Romanos, a morte de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele nos salva. A partir do momento que eu me converto, é como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós devemos combater, nós devemos tomar cuidado. É como Judas, lá no livro de Judas, versículo 3, ele diz dessa forma, que nós devemos cuidar, velar. Bota lá. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então nós devemos batalhar pela fé. O que é o batalhar pela fé? É combater certas coisas. E como que a gente combate certas coisas que a gente vem aprendendo? Lendo a Bíblia, meditando. Ler a Bíblia não é ler um livro de história. Ler a Bíblia é meditar, é estudar, é investir tempo. Né? Isso não é uma despesa, é um custo. O custo é investimento. Então, me custa tempo para eu defender a minha fé, abrir a minha Bíblia em casa, ler a Bíblia, parar, meditar, orar, pedir ajuda ao Espírito Santo. É um custo, não uma despesa. Não é uma perda de tempo. Entende? E por que eu devo fazer isso?
para me proteger de certas coisas que acontecem. Só assim. Vê, a Bíblia é clara em nos falar isso. E tem muita gente que vem à igreja, aí chega aqui, recebe uma profecia e nem se dá conta do que o apóstolo Paulo fala, né, aos Tessalonicenses, para julgar a profecia. Nem julga a profecia. Comparar, joga na Bíblia. Deus, ele não vai entrar em contradição com a própria palavra. Entende? Ele não vai entrar em contradição. Ele vai te dar a profecia, por mais que seja algo muito pessoal seu, mas ela não vai vir contra a própria Bíblia. E nós devemos julgar a profecia, sim. Julgar ela seja, né? Por melhor que por melhor que seja, né? Por melhor que seja. A gente tem que julgar. A gente não pode se deixar levar pela emoção. Fica ligado. A gente aprende que o Espírito não toma a nossa consciência, assim como o demônio, que te deixa inconsciente e a pessoa, né, acorda e não sabe o que fez. Não, o Espírito está o tempo todo te deixando consciente. O Espírito, então a gente tem que julgar a profecia, não o profeta. A profecia, não o profeta. Porque Deus usa quem Ele quer. Entendeu? Então você pega o que está sendo falado e joga na Bíblia. Entendeu? Se está contra a palavra, tem discrepâncias, ignora. Mas se está certinho, retende o bem. Entendeu? Fácil. Uma vez eu estava numa igreja, era uma igreja grande africana, então chegou um pastor africano também, cheio de espírito, com profecia. Ele saiu profetizando e ele virou para um rapaz e falou: você vai ser milionário e não sei o quê. E o irmão ficou todo alegre, né? Aleluia, glória, a igreja ficou contente. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo passou, mas devia ser mais ou menos um ano. Eu tive que ir à cadeia porque alguém ia estar sendo mandado de volta para o país dele, que eu fui procurar. Fui visitar o rapaz. E quando eu cheguei lá, encontrei um irmãozinho que ia ser milionário. Eu ri. Aí eu falei: pois é, rapaz, se for uma vez na profecia, né? Aí eu encontrei o irmãozinho na profecia, queria ser mandado embora da Alemanha. Aí eu falei: pois é, né? A vida dá muita volta. Deus sabe o que ele não fez, porque pensou que a profecia era dele, né? E a gente... Pode até que ele fique milionário, mas ele teve que passar pela prisão. Foi mandado embora da Alemanha. Então, assim, muitas das vezes, abrindo um pequeno parênteses, não vamos sair muito do assunto, mas abrindo um pequeno parênteses em relação à profecia, como a gente já estudou aqui há 3 lições atrás sobre o falso profeta, né? Muitas das vezes a profecia é entregue e Deus tem sim um propósito com aquela pessoa, só que o que o ser humano faz? Ele quer antecipar as coisas, entende? Recebe a profecia e não sabe esperar o tempo de Deus. Aí começa, não foi o caso, entendeu? Eu estou usando o teu exemplo para dar outro, ilustrar, entendeu? Que muitas pessoas da nossa antiga igreja, lá no Brasil, a mulher cantava muito. Nossa, a gente cresceu junto e pensa numa mulher que cantava muito. Uma voz que era divina. Aí Deus fala com ela através de outros homens, outros profetas, fala: olha, se mantém na posição, Deus vai te abençoar. E o desejo do teu coração Ele vai realizar. Que era o quê? Gravar um CD. E desde pequenininha ela tinha esse sonho de gravar o CD. Ela botou isso no coração dela e ainda casou com um abençoado que também, né? Eu tenho uma intimidade com Deus que Ele sabe o que eu estou fazendo, né? Mas não sabe o que Ele está fazendo. E aí o que acontece? Se enfiaram num monte de dívida, num monte de enroscada, num monte de coisa, porque não sabia esperar. Resultado, separado, casamento acabou, ela vive uma vida sozinha, o camarada nem sei para onde está, gente finíssima, mas maluco, entende? Vive uma vida e assim, e a promessa de Deus, então foi falsa? Não foi falsa. Podia sim, ela podia ter gravado CD, talvez hoje dá aí, não sei, até bem de vida, só que a pessoa ela quis antecipar as coisas, entende? Para tudo ter um tempo. E ela recebeu, não,
É igual aquelas pessoas que dizem assim, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Né? Aí se rebela contra a igreja e vai e abre uma outra igreja. E aí começa uma outra igreja que faz rebelião. Enfim, devemos tomar cuidado, pedir discernimento a Deus, julgar a profecia e esperar o tempo de Deus. Na hora certa, tudo vai acontecer. Amém? Bom, passando para o segundo ponto. Ficou tranquilo aí esse primeiro tópico, né? Passando para o segundo ponto, né? Deus, Ele quer salvar todos os homens. Ele quer salvar todos os homens. Ou Ele gostaria que todos os homens se salvassem. Por isso, Deus deixa claro que não tem a maldição hereditária. Porque se houvesse a maldição hereditária e mesmo a pessoa se convertendo não fosse liberta da maldição hereditária, ninguém se salvaria. Porque, por exemplo, eu não estaria aqui hoje. Se eu for olhar para a vida do meu pai quando ele era mais novo, que é parecida com o que você viveu. Entende? E depois de muitos anos, meu pai se converteu. E por muitos anos antes dele se converter, ou até ele se converter, a gente sofria as consequências, não de maldição hereditária, mas com o comportamento dele, que era uma pessoa ruim, era uma pessoa agressiva, era uma pessoa ignorante, arrogante, entende? Não tinha paciência, e era comum, então, a gente crescer sendo o quê? Agressivo, ignorante, bruto, entende? Rústico. Então, era comum, tá? Só que a partir do momento que meu pai se converteu, minha mãe sempre levava a gente para a igreja, então a gente entendia que, olha, não, você não precisa ser igual a ele, você pode ser diferente. Entende? Por quê? Porque Deus, Ele quer salvar todos os homens. E por isso Ele chama, né, nos versículos do nosso texto base, nos versículos 21, 22 e 23 de Ezequiel capítulo 18. Ele diz assim, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus não quer a morte do ímpio. Que morte é essa? Perdição. Que a morte da carne física é natural, como a gente disse aqui, a maldição do pecado. Vamos todos morrer um dia. Mas Deus não quer jogar ninguém no inferno. A morte que Ele está falando. Entende? Então Ele fala, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Ele quer que a gente se arrependa. Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A gente pode pegar aqui e comparar o que o profeta Ezequiel estava falando e já meio que antecipando para o Novo Testamento. O que Ezequiel fala lá no Antigo Testamento, como profeta para a nação de Israel, para o povo de Deus, é o que Jesus já ia falar lá na frente, de novo. Agora no tempo da graça. Vamos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Que ele diz assim: e não quereis vir a mim para teres vida, né? Dentro desse contexto, ele está falando, olha, o Pai me enviou para trazer salvação. O Pai mandou para que eu viesse libertar os homens. O Pai me mandou para que houvesse, né, a oportunidade de vida. E aí esse versículo ele diz assim, e não quereis vir a mim para teres vida? De uma forma, né,
negativa, ele fala positivamente. Vocês não vão querer vir para provar o que eu tenho para dar? É o que Jesus está falando. Lá em 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala, olha, a vontade é que todos os homens se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que diz assim, vamos ler o 3. Deixa eu ver aqui. O 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por último, vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus é que todos se salvem. E por que aqui ele fala assim, querendo que alguns, não querendo que alguns se percam? Esse não querendo que alguns se percam, que ele está falando, porque Deus sabe que muitos vão se perder. Por quê? Porque Deus respeita a decisão do homem. Livre-arbítrio. Deus já sabe que muitos vão se perder. Deus já sabe. Entende? Por isso que ele diz assim, eu não querendo que alguns se percam, mas eu queria muito que todos viessem. Que todos se salvassem. Entende? Que todos se arrependessem. Só que Deus já sabe. Porque ele respeita o livre-arbítrio. Né? O nosso irmão Luiz, ele trouxe uma palavra de meditação no seminário, onde ele falou de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se abrir. Entende? Se abrir, eu entro e saio contigo. O livre-arbítrio. Você tem a oportunidade de abrir ou não. Você tem a oportunidade de se arrepender ou não. Né? Então, por isso que aqui o apóstolo está falando assim, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Poxa, Deus prometeu lá quando eu era criança, até hoje não se cumpriu. Será que a promessa foi falsa? Aí entra aquele parênteses que eu abri aqui há pouco tempo. A gente às vezes quer o quê? Botar o carro na frente dos bois, né? E vamos tocar a mesa. Ainda que eu tenha por tardia, ele não está. Ele não vai esquecer, né? Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele quer que todos se salvem. Porém, como a gente estava dizendo, o povo, principalmente Judá, presos e outros presos na Babilônia, falava, a gente está sofrendo o que a gente sofre por causa dos nossos pais. A gente está aqui, Jerusalém foi toda destruída por Nabucodonosor. Nós temos muitos irmãos presos na Babilônia. Muitos irmãos presos. Tudo porque nossos pais erraram. Mas aí eu volto a dizer, quantas vezes Deus me enviou os profetas para falar assim, povo, se arrepende. Né? Para de adorar outros deuses. Para de levantar altares a outros deuses. Saia da rotina de que era o quê? Que o povo, uma das coisas que eu costumo dizer que o povo costumava fazer. É dia de sacrifício. Aí levava um animalzinho, prestava o animalzinho, morria o animalzinho. Ai, Deus me perdoou. Voltava e levantava o altar para outros deuses. Entende? Ou seja, eles cumpriam o mandamento, o costume, né, de ir prestar sacrifícios para ter os pecados perdoados, mas quando sair de lá viviam uma vida aleatória. É hoje. As pessoas falam, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Mas aí passa a semana toda longe de Deus.
Não, mas hoje é domingo, eu vou à igreja todo domingo. Todo domingo eu vou à igreja. Não, porque eu sou santo. Eu vou à igreja todo domingo. Vir à igreja não te torna santo. Entende? Vir à igreja não te torna santo. O que te torna santo é viver segundo a palavra. O que te torna santo é você cumprir ou viver lutando para cumprir isso aqui, ó. Isso te torna santo. Vir à igreja é para te lembrar que você deve cumprir isso aqui, ó. Porque se você não vem à igreja, você esquece que você tem que cumprir isso aqui. E aí você começa a se acomodar. Você começa, né, encher a cabeça com outras coisas. E aí, aí entra o que a gente falou das sutilezas do diabo, né? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Quando vê, você está longe. Igreja está no coração. Né? Exatamente. Então, eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus, para servir a Deus. Cuidado. Enganou seu coração mais do que os outros. Exatamente. Né? A brasa longe da fogueira, ela se apaga, ela se esfria. Então, Deus aqui, através do profeta Ezequiel, ele está calando a boca do povo, botando um ponto final, uma martelada. Parem de se justificar. Em outras palavras, eu diria, crie vergonha na cara, acorda para a vida, toma uma posição, bate essa poeira da roupa, para de se lamentar, vai correr atrás. É o que Deus está falando. Entende? Sai da inércia, se mexe, faz a tua parte. Exatamente. Entendeu? É o que Deus está falando. Ele está aqui falando, gente, para de ficar se lamentando e se justificando. Tá? Temos duas situações que Deus deixa claro. O pecador que se arrepende e o justo que se desvia. Tá? São duas situações. O pecador que se arrepende, ele pode se salvar. E o justo que se desvia, ele vai morrer no seu pecado. Desde que ele não se arrependa também e volte atrás. Porque como a gente disse na última lição, qual é a maior justificativa de muita gente hoje? Que nós vivemos no tempo da graça. Então Deus perdoa. Porque Deus, né? Deus é misericordioso. Ele conhece meu coração. Ele sabe que eu erro. Ele sabe, né? Que eu sou fraco, eu tropeço. Eu sei que ele sabe. E ele sabe mesmo. Entende? Só que o que ele quer é o arrependimento. O que ele quer é o arrependimento. Então, o que ele fala aqui? Ele fala nos versículos 22 e 24 do nosso texto base. 22 e 24, ele diz assim: das suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. E aí, o 24, que é a segunda situação. Ele diz: porém, porém, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Tudo de bom que ele fez até aqui, diante de Deus, vai se perder. Deus não vai salvar ele porque ele trabalhou 50 anos da vida dele, mais 10 anos ele foi contra o Evangelho. Entende a gravidade do negócio? Você pode até dizer assim: poxa, mas isso não é justo. Mas Deus não é patrão para recompensar de uma forma trabalhista. Não é, a gente não é salvo pelas obras? Até mesmo o patrão, se você sempre fez certo, no dia que você fizer errado, Mas é errado para fora. Exatamente. Entendeu? A gente não é salvo pelas obras. Isso é o que a gente se esquece. Entende?
Aí a pessoa, ela pega e começa a dizer, fui crente tantos anos e agora vivo uma vida de maldição. Consequência dos seus atos, por que você saiu da fé? A gente leu, agora me fugiu a memória, mas a gente leu no último domingo que Jesus ele fala assim, olha, a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Aquele que larga a mão do arado e retrocede. Minha alma não tem prazer nele. Entende? Vamos falar. Bonita também não tem a passagem de Apocalipse que diz, lembra-te de onde caíste. Esse mesmo processo, né? Você tem que lembrar onde você caiu, levanta. Exatamente. Mas no momento que você pedir perdão, começa tudo. Exatamente. Uma analogia muito boa é quando Jesus ele cura o paralítico no tanque de Betélia. Que ele fala assim, pega a tua cama e anda. Pega a tua cama e anda. Por que Jesus mandou ele carregar a cama? É o próprio lugar dele de cura. Não. A cama ele tinha que carregar para toda vez que ele olhar para a cama ele saber de onde que ele saiu. Exatamente. Né? Então a cama é para ele lembrar de onde que ele saiu. E pra onde ele não vai voltar. E para onde ele não vai voltar. Desde que não peques mais. Entende? Então, eu posso viver uma vida dentro da igreja. Se eu me desviar, se eu abandonar a minha fé, apostatar, a gente falou isso no domingo, né? Sobre os apóstolos. Se eu me apostatar, ou até me virar contra a fé, a Bíblia nos ensina, a gente aprendeu aqui no último domingo, eu não preciso orar pela vida dele. Não precisam nem orar pela minha vida. A gente aprendeu isso. João deixa isso claro. Olha, não perde tempo orando pela pessoa que se voltou contra a fé. Entende? A gente pode reler lá, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 16. 1 João 5,16. Ó, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. E a gente aprendeu no último domingo o que seria o pecado para a morte. Se apostatar da fé e se voltar contra ela. Hoje eu estou aqui defendendo, hoje eu luto. Aí amanhã eu chego e falo que isso tudo é balela, que isso tudo é lorota, que isso tudo não existe, que isso tudo é bobeira, que isso tudo é psicológico. Por esses, eu digo que não olhe. Entende? Deixa que Deus trate da vida dele. Tem chance de se salvar? Sim, desde que se arrependa. Desde que reconheça. Entende? Então, da mesma forma que Deus ele Deus apaga os pecados de um ímpio, Deus também ele não se lembra da justiça que um justo fez e se desviou. É muito sério. Aqui eu abro um outro parênteses para a nossa meditação. Cuidado com aquelas pessoas que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Uma vez salvo, lute para se manter salvo. Quem está de pé? Cuide para que não caia. Cuidado com isso. Meu nome é escrito no livro da vida a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus. Né? E como homem, eu reconheço e digo, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Aí meu nome é escrito lá no livro da vida. Agora eu tenho que lutar para manter meu nome escrito lá. Ó. E aí, A lápis. escrito a lápis. Entende? Escrito a lápis. É colocado. Entende? Por quê? Porque
Porque cada vez que eu vou me afastando, eu fico imaginando, eu até falei isso com a Júlia uma vez, cada vez que a gente fala contra Deus e vai se afastando, é como se Deus viesse pagando letrinha por letrinha, sabe? De trás para frente, vem apagando, ó, está se esfriando, até não ter mais o teu nome escrito no livro da vida. Então ele vai escrever o teu nome com caneta só quando você morrer? Só quando chegar no céu. Nossa, Quando chegar no céu, aí ele vai lá e dá aquela carimbada, ó, selado. Por isso que eu comprei a carreira, tem que guardar a Cumprir a fé. carreira. Tem que ter. Não adianta começar bem, você tem que terminar bem. O começo não importa, o final é que importa. Verdade. Verdade. Sansão, né? Ele vai bem e terminou tão mal, né? É Salomão, né? Salomão, exatamente. 90% do tempo ele fez tudo perfeito, falou com Deus, fez tudo. Aí no final ele disse, vou pegar umas 1000 mulheres aqui. Aleatório. Eu vou adorar os outros deuses. Exatamente. Terminou a vida em pecado. Isso sendo o homem mais sábio da terra. Uma coisa que a sabedoria não é usar. Diferente. Só não usou o Não, tem sabedoria. muita gente que é sábio, mas não. Não usa. É verdade. Então, cuidado. Eu sou salvo, sim, em Cristo Jesus, e por ela, ou seja, pela minha salvação, eu luto todos os dias. Porque todos os dias eu cometo erro. Você pode achar que não. Entendeu? Mas tu acorda, tu pensa algo malicioso, tu já pecou. Jesus deixou isso claro para os fariseus. Que ó, parte daqui, ó, o pecado não é a conclusão, não é a execução do ato, mas se partiu daqui, ó, eu estou em pecado. Se partiu daqui, eu estou em pecado. Quem é livre de pecar? Me diz. Quem é livre de pecar? Ninguém. Por isso, nós temos que se arrepender todos os dias. Mas eu já sou salvo, continue se arrependendo. É melhor tu ser um arrependido eterno do que um cara com ego achando que não... A gente é salvo, mas continua sendo pecador. Continua sendo pecador. E por isso que a gente é pecador arrependido. Entende? Então, fechando esse parênteses, cuidado. Tá? Você pode ser uma bênção na casa de Deus. Se você morrer em pecado, sinto te dizer, mas segundo a Bíblia, o destino não é o céu, o destino é o julgamento, o fogo eterno. Palavra dura, que hoje em dia muitos, eu não quero entrar nesse ponto, porque isso assusta muitas pessoas. Mas não existe assim, existe assim. Entende? Então cuidado. Não morra. E quando eu digo não morra, morrer fisicamente. Tá? Porque se eu cometo um pecado, se eu cometo um erro, me afasto da presença de Deus e morro, eu morri no meu pecado, agora já era. Agora acabou para mim. Não tem salvação após a morte. Ou arrependimento após a morte. Né? Não tem como se arrepender após a morte. Eu morri, mas eu estava querendo me arrepender. Não. Sem uma velhinha para mim, né? Né? Exatamente. Então, não tem. Cuidado. Cuidado. Busque a Deus todos os dias, porque todos os dias nós morremos. Ainda dentro desse contexto, só para a gente fechar esse ponto. Hebreus capítulo 10. Versículo 28 e 29. Isso aqui são as duas referências que a gente leu no último domingo, tá? Aonde fala disso? Hebreus 10, 28, 29. Que diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Né? A gente explicou isso aqui no último domingo. Do quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Entende? Ele está dizendo, olha, antes, quando se quebrava a lei, não cumpria a lei, se tivesse testemunha, era morto na hora. Agora, se isso já assustava vocês, cuidais agora, vós, o julgamento daquele que pisar o Filho,
daquele, como ele diz aqui, tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Ele está falando de quem? Ele está falando de nós que estamos aqui hoje e se desvia. Ele está falando de nós que se desvia. Amém? Então, Deus, ele quer a salvação de todas as pessoas. Ele quer o arrependimento de todos. Não vamos nos descuidar. Todos os homens têm chance. E a partir do momento que um homem se arrepende, um homem, ele reconhece a Jesus Cristo, ou eu não gosto de dizer aceita Jesus Cristo, porque é ele que nos aceita, não somos nós que o aceitamos, né? Mas quando o homem confessa com a sua própria boca o Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida, todos os seus pecados são apagados. Meu irmão, mas a consequência do pecado, ele vai sofrer. Consequência, Deus não vai te tirar da consequência do pecado. Se eu roubei, eu vou ser preso. É a consequência do meu pecado. Não é porque eu aceitei Jesus que ele vai me livrar da cadeia. Pode livrar? Se for plano de Deus, pode. Mas eu te digo que a probabilidade é de 100% aí que você cumprir a sua cadeia. E vai ser justo, porque você tem que estar limpo diante dos homens e diante de Deus. Entende? A consequência dos seus pecados você vai sofrer. Mas os seus pecados são perdoados. Bom, para a gente encerrar, o último ponto. Deus, por algumas passagens na Bíblia, inclusive no nosso texto base, lá no versículo 25 de Ezequiel 18, bota lá para a gente lá. Ezequiel 18, 25. 18, 25. Ele diz assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Pergunta retórica. Não é que Deus está esperando uma resposta do povo. Deus está afirmando. Olha, meu caminho é certo, vocês que estão tortos. E por algumas vezes, Deus ele faz isso, né? Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 14, quando ele fala de Arão. Ele faz uma pergunta para Moisés, né? Mas já sabendo, afirmando, né? Não é Arão, o levita, teu irmão? Uma pergunta retórica. Alguma das vezes que aparece Deus fazendo uma pergunta, né? Não é que ele está querendo uma resposta. A pergunta é afirmativa. É para te fazer raciocinar. Acorda aí, ó. E aí, com o povo de Israel, ele está fazendo essa pergunta. Não são meus caminhos direitos e os seus são torcidos? Então, para te justificar. Para de achar que está tudo errado. Entende? Então, o que está escrito lá em Marcos, capítulo 12, 24? Ele diz: não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Uma outra pergunta retórica, ou seja, uma pergunta afirmativa. A gente não erra porque a gente, às vezes, por falta de conhecimento, a gente não erra porque muitas vezes a gente não acredita, não crê no poder de Deus? É a pergunta que ele está fazendo. Só que ele não está esperando a nossa resposta. Ele está esperando a nossa atitude de falar, realmente. Se a gente andar segundo a palavra e se a gente acreditar mais no poder de Deus, a gente não vai cair, a gente não vai errar. A gente vai suportar as tentações. Entende? Então, Deus ele faz as perguntas, porém, não querendo uma resposta exatamente, mas querendo uma atitude, porque é uma pergunta retórica, é uma pergunta afirmativa. Ele já está perguntando, já sabendo a resposta. Entende? Por que isso? Porque os caminhos do Senhor, eles são retos, corretos, e nós que nos desviamos dele. Tá? Deus, ele deixa claro, através do profeta Ezequiel,
através de todas as outras referências do Novo Testamento, o próprio Jesus dizendo, os apóstolos dizendo que ele é justo. A gente falou sobre a justiça de Deus no último domingo. Deus, ele é justo. Às vezes a pessoa usa ou vê a justiça de Deus como ruindade. Ah, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus é justo. Entende? Se eu ando certo, ele anda comigo. Se eu ando errado, eu tenho a sua misericórdia para me arrepender. Mas ele é justo. Tá? O salmista, ele diz no Salmo de número 7, versículo 11, Deus é um justo juiz. Tá? Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Por que ele se ira todos os dias? Porque o pecado aborrece a Deus. É simples, a matemática é simples. O pecado aborrece a Deus. Por isso ele se ira todos os dias. Só que ele é justo. Se eu me arrependo, ele apaga os meus pecados. Se eu me volto a ele, ele me recebe de braços abertos. Amém? O que Deus quer de nós? Arrependimento. O que Deus queria do povo? Arrependimento. E assim como ele queria do povo, ele quer de nós, todos os dias, de todos os homens. Arrependimento. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Por isso nós devemos ensinar as pessoas. E muitas pessoas que são aflitas com a tal da maldição hereditária, nós devemos, é nossa missão, abrir a Bíblia e mostrar para ela e falar, olha, nós temos um Deus no céu, não está olhando para nada disso. E você pode ser uma pessoa abençoada na presença do nosso Deus.